Olá a todos, sejam muito bem-vindos. O Green Rio /Economia tem o prazer de receber Adriano Pires e Ingo Plöger, que são duas pessoas que já praticavam e promoviam a bioeconomia antes desse tema entrar na pauta. Eu vou ler brevemente uma mini biografia deles, porque se eu fosse ler tudo, seria uma longa conversa. Tantas são as iniciativas relevantes que eles já providenciaram e já promoveram. Adriano Pires é sócio fundador do CBIE, Centro Brasileiro de Infraestrutura, atuando como consultor de empresas privadas no setor de energia elétrica, petróleo, gás natural e biocombustíveis, economista formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Planejamento Energético pela Coordenação de Pós-Graduação em Engenharia COP, UFRJ, e doutor em Economia Industrial pela Universidade Paris 13. Ingo Plöger, brasileiro, engenheiro, empresário, acionista, conselheiro e fundador da consultoria IPDs, que atua como consultoria global no aconselhamento de lideranças e estratégias para empresas e instituições. Ingo também é presidente do CEAL, Conselho Empresarial da América Latina, coach no Brasil, na América e na Europa, conselheiro de várias empresas nacionais e internacionais, acionista da empresa familiar Companhia Melhoramento de São Paulo, atua há mais de 40 anos em instituições sociais e educacionais e membro do Conselho Curador da Fundação Educacional Inaciana Padre Saboia de Medeiros, FEI, onde se responsabiliza pelo processo de inovação. Isto posto, agradeço novamente a esses dois gentis cavalheiros que aceitaram o convite de participar dessa conversa, que eu já começo citando um destaque que foi publicado no dia 19 de abril no jornal Wall Street Journal, falando sobre o crescimento da busca por energia renovável nos Estados Unidos. E essa matéria traz um gráfico prevendo que em 2032, nos Estados Unidos, os empregos relacionados à energia renovável suplantarão os empregos vinculados a óleo e gás. Nós sabemos que foi publicado recentemente a Lei do Gás, e que o gás é considerado energia de transição energética. Eu pergunto aos dois, vou começar pelo Adriano, depois passo para o Ingo, que impactos essa lei do gás terá no Brasil e qual o seu significado no cenário da bioeconomia? Adriano, por favor. Agradeço aí o convite para estar nesse evento aqui junto com o Ingo, um prazer enorme. E vamos começar um pouquinho falando da primeira parte da sua colocação. Eu acho que realmente você está vivendo um mundo, uma grande transição energética, né? Onde a matriz energética mundial ela vai mudar de cara, ela vem mudando já há algum tempo, né? Se a gente olhar aí para o século da Revolução Industrial Inglesa, né? A energia dominante era o carvão, né? Depois, no século XX, né? A energia dominante passou a ser o petróleo, né? Porque você tinha petróleo abundante e barato, né? E por isso a indústria do automóvel foi a principal indústria do século XX, né? Então, curiosamente, você teve aí o monopólio de duas grandes fontes de energia, né, lá na Revolução Industrial Inglesa, que possibilitou aí o Reino Unido, né, ser um grande país, né, locomotiva do mundo, né, do crescimento econômico na época, e depois aí no século XX os Estados Unidos, né, Estados Unidos como grande produtor de petróleo e gás, né, e também como o maior consumidor de petróleo e gás. O que está acontecendo de um tempo para cá, nesse movimento de transição energética, que me parece que daqui para frente você não vai ter mais uma fonte monopolista da energia, né? Acho que você vai ter uma matriz energética cada vez mais diversificada, né? Com a presença marcante das chamadas energias renováveis, né? Por que isso? Porque mudou tudo, né? As pessoas começam a ficar mais preocupadas com a qualidade de vida, né? As pessoas começam a ficar mais preocupadas com essa questão do aquecimento global, né? E a questão da pandemia que a gente está vivendo acentuou mais ainda as preocupações, né? As preocupações com as mudanças climáticas, por exemplo, né? Tem muita gente que fala, olha, a questão da mudança climática é um copo que está ficando cada vez mais cheio de água.
Daqui a pouco ele transborda. E se ele transbordar, as consequências para a sociedade vão ser muito maiores do que essa pandemia que a gente está vivendo. Então, de certa maneira, a pandemia também acelerou essa discussão da transição energética, né? E nessa transição energética também, mesmo antes da pandemia, você tinha no mundo o gás natural, né? Passou a ser considerado como a energia da transição. Por que o gás natural passou a ser conhecido como energia da transição? Primeiro que você teve dois grandes movimentos de novas tecnologias que possibilitaram um grande aumento da oferta de gás no mundo, né? O primeiro movimento foi você conseguir liquefazer o gás, né? Antigamente, a única maneira, o único modal que você tinha para consumir gás era através de gasoduto, né? Então, você tinha uma série de reservas de gás no mundo que elas eram economicamente inviáveis, que você não tinha como fazer um duto, né, da África para os Estados Unidos ou para a Europa, né? Então, a liquefação resolveu esse problema, né? Transformou reservas de gás antes inviáveis economicamente em viáveis. Como? Você vai na reserva de gás, você liquefaz o gás, você torna ele líquido, você coloca ele num navio, esse navio vai até o mercado consumidor, e no mercado consumidor você constrói um terminal onde esse gás é regasificado ou consumido na forma líquida. A segunda mudança tecnológica que ocorreu nos últimos anos no setor de gás foi a descoberta do shale gas nos Estados Unidos. O shale gas é um gás extraído através de um processo de fraturação de rochas, né, o fracking, como eles falam, onde possibilitou que os Estados Unidos voltasse a ser o maior produtor de gás do mundo, né? E aí, nesse momento, o que os Estados Unidos passou a fazer? Passou a usar esse gás natural para substituir o carvão nas termoelétricas, né? Então, você começou esse processo então, de transição. Por quê? Porque, apesar do gás ser um fóssil, como o carvão e o petróleo, que foram aquelas duas grandes energias monopolistas em diferentes momentos da história mundial, o gás é o mais limpo dos fósseis, né? Então, você passa então, a ter uma penetração do gás, porque a grande oferta possibilitada pela liquefação, pelo shale, reduziu de maneira muito grande o preço do gás. De certa maneira, você descolou o preço do gás do preço do óleo, né? E as grandes petroleiras também passaram a olhar o gás com mais interesse, porque até então o gás era considerado pelas petroleiras uma espécie de um subproduto, né, do petróleo, né? Não era uma energia. Toda vez, né, anos atrás, quando uma petroleira achava gás, era um problema para ela. O que ela fazia nos maus tempos de trato do meio ambiente? Ela queimava esse gás, chamado flare. E queimar gás no flare, a gente sempre fala que é igual injetar CO2 na veia do planeta, né? E isso começou a ser proibido, né, por uma série de países. Hoje, praticamente, não tem nenhum país no mundo que permite a queima do gás no flare. Então, as petroleiras começaram também a ter que achar mercado para esse gás. Uma parte desse gás ele pode ser injetado quando ele é associado ao óleo, mas outra parte não. Então, os Estados Unidos, a própria Europa, né, a própria Ásia, começa a substituir muita energia térmica a óleo e principalmente a carvão pelo gás, né? Até então, quer dizer, a energia limpa que competia com o fóssil na geração de energia elétrica era a água, né? As hidrelétricas, né? Mas a água é uma dádiva de Deus, não tem rios pelo mundo afora, e também você tinha então a alternativa do nuclear. O nuclear é uma energia limpa, né? Mas o nuclear teve aqueles acidentes, Chernobyl, Japão, Estados Unidos. Mas, de qualquer maneira, a gente hoje também, pode a gente conversar um pouquinho aqui, ou então num outro momento, o nuclear está voltando como uma grande solução para aumentar a oferta de energia elétrica no mundo, nesse mundo cada vez mais eletrificado, né, de forma limpa. Mas voltando ao gás, então o gás começa a tomar uma dimensão muito grande, né? Então, nos Estados Unidos, além de você substituir o carvão pelo gás, você também, nos Estados Unidos, na China, você começa a usar carvão, por exemplo, gás natural para substituir diesel em caminhões, diesel em navios, diesel em locomotivas, né, em trens, né? Então, a gente começa a desenvolver o mercado de gás de maneira até incipiente, pequena, trazendo gás da Bolívia.
né? Isso no final da década de 90, você inaugura o famoso gasoduto Brasil-Bolívia, né? Porque existe uma diferença que é importante a gente entender entre o gás boliviano e o gás brasileiro. Praticamente todo o gás boliviano é o que a gente chama de gás não associado a petróleo. O que eu quero dizer com isso? Quando você fura na Bolívia, você acha gás e acha muito pouco óleo. A Bolívia é um grande produtor de gás e um pequeno produtor de óleo. No Brasil, ao contrário, tanto na Amazônia, que é uma região produtora, quanto no mar brasileiro e agora no pré-sal, a maior parte do nosso gás é gás associado a petróleo. O que eu quero dizer com isso? Quando você fura, você tira óleo e tira gás ao mesmo tempo, né? Isso tem consequências que a gente vai conversar um pouquinho. Então, depois do gasoduto Brasil-Bolívia, o mercado de gás no Brasil ele não cresceu bastante, mas voltou a estagnar. Hoje o gás é mais ou menos assim, 13% da matriz energética brasileira, quando a média mundial é superior a 20%. Vai para 22%, 23%, e com tendência de crescer. Porque o gás também é transição em que sentido? As renováveis mais tradicionais, as tradicionais que eu falo que crescem mais na matriz nos últimos anos, que é a energia eólica e energia solar, elas têm uma característica de ser fontes intermitentes. O que eu quero dizer com isso? É que você, para energia eólica, precisa de vento. Você não tem ainda você não viabilizou de forma econômica baterias para armazenar essas energias intermitentes. Então, o gás natural ele tem também a ser predicado. Ele funciona como uma espécie de bateria virtual para as fontes renováveis intermitentes, né? E isso é muito importante. Por quê? Porque o gás natural, ao funcionar com uma bateria virtual, ele dá o que a gente chama de segurança energética ao sistema elétrico, né? E a gente, às vezes, vê que existe muita assim, crescimento de energia eólica e solar na Califórnia, né, que é um lugar onde você tem uma característica de ser ambientalmente muito na frente de outras regiões do mundo, mas essa ânsia de ter uma matriz 100% renovável tem causado, inclusive, apagões na Califórnia, né? Apagões, e a tarifa lá é muito cara, porque a energia também ela tem esse defeito, vamos dizer assim, também entre aspas. Então, aqui no Brasil, o que aconteceu? Nos últimos, além da questão da gente não ter muito gás, a Petrobras também ela era monopólio, né? Era monopolista no gás, tanto é o monopólio vertical e horizontal, né? Vertical porque ela era a única a importar, a única a produzir, a única a transportar, a única que comercializava e ainda era sócia de uma grande maioria das distribuidoras de gás estaduais, né? Nos últimos anos, principalmente do governo Temer para cá, a Petrobras, aconteceram alguns fenômenos, né, que estão no bojo da lei do gás que foi sancionada pelo presidente da República agora no último dia 18 de abril. É que a Petrobras, quer dizer, assim, assinou um termo com o CAD, né, para ela deixar de ter esse monopólio do gás no Brasil. Então, ela concordou em vender o segmento de transporte, vender mais campos de produção de gás, vender a participação dela na Gaspetro, que é onde estão as distribuidoras de gás estadual, né? E, além disso, também, do ponto de vista da oferta, a realidade é outra, né? Porque, além do gás da Bolívia, hoje, você tem também o gás importado, aquele GNL. Está se construindo no Brasil uma série de terminais ao longo da costa para que o GNL chegue no Brasil. Hoje você já tem 3 terminais da Petrobras, um em Ceará, outro na Bahia, outro no Rio de Janeiro, e você tem um terminal privado em Sergipe, e agora você tem um terminal privado aqui no Porto do Açu, no Rio de Janeiro. E outros virão. E, além disso, a nível de produção nacional de gás, a perspectiva também é muito boa, porque o pré-sal, por exemplo, né, a estimativa que a gente tem é que nos próximos 10 anos você vai dobrar a produção de gás do pré-sal, né? E também, com a venda da Petrobras desses campos onshore, né, em terra, a gente acha que quem está comprando esses campos são empresas privadas, elas tendem também a aumentar essa produção de gás.
Então, a gente no Brasil não tem mais um problema de oferta de gás, pelo menos nos próximos anos, na minha opinião. O problema é encontrar demanda para esse gás, né? Então, a lei do gás ela vem com esse intuito. O objetivo dela seria o quê? Aumentar a concorrência na oferta de gás, né? E você criar mais mercado para que o gás no Brasil, a exemplo do que está acontecendo no mundo, tenha protagonismo maior na matriz energética brasileira e seja uma energia da transição, como está acontecendo em outros lugares do mundo, né? A lei do gás ela foi sancionada, mas eu acho que ela não é ruim, eu sempre falo, mas ela é tímida, porque ela realmente não leva em consideração essa questão do gás brasileiro ser associado a petróleo e ela não cria demandas para que a gente cresça o consumo de gás no Brasil de forma rápida, né? E também que nós também não cria dispositivos que incentivem investimentos em gasodutos, em infraestrutura. O Brasil ele é um país que tem muito pouca infraestrutura de gás, né? Gasodutos para trazer o gás do campo até o litoral, no caso do mar, unidades de tratamento de gás, quer dizer, de processamento de gás e PGNs, dutos de transporte e mesmo dutos de distribuição, né? Então, a gente no Brasil deveria, talvez na lei do gás, ter sido um pouquinho mais ambicioso, né? E criar dispositivos, por exemplo, que criasse uma integração maior entre o gás e a energia elétrica no Brasil, como acontece em outros lugares do mundo, né? O gás precisa de âncora de consumo para ele crescer na matriz. Eu brinco, é igual um shopping center. Sabe, um shopping center você tem que ter loja âncora, senão as pequenas e as médias não conseguem sobreviver. Então, o gás e o grande âncora de setor de gás no Brasil e no mundo são as térmicas, o setor elétrico, né? Então, no Brasil, você poderia ter, através da lei do gás, incentivado mais a construção do que a gente chama de térmicas inflexíveis, ou na base do setor elétrico, onde elas funcionassem o tempo inteiro. Por que isso seria importante? Por dois motivos. Porque, primeiro, você conseguiria usar esse gás do pré-sal hoje e da própria Amazônia, que grande parte dele está sendo reinjetado. Hoje você está reinjetando no Brasil mais de 50 milhões de metros cúbicos de gás. É quase o consumo brasileiro. Você não precisa reinjetar tanto. Uma parte você tem que reinjetar realmente para aumentar a produção dos campos, outra parte você não precisava. Então, se você criasse uma demanda para a térmica, esse gás podia ser usado na térmica e ao você construir térmica, você também estaria incentivando a construção de gasodutos, de infraestrutura e gerando emprego, que a gente precisa muito, ainda mais agora depois da pandemia. Para o setor elétrico seria muito bom. Por quê? Porque hoje ainda no Brasil, a matriz energética brasileira, a principal geradora é a água, né? Mas, na época da ministra Marina Silva, se proibiu no Brasil hidrelétricas com reservatório. Então, as hidrelétricas brasileiras hoje todas são a fio d'água, o que significa que a hidrelétrica brasileira ela passou a ter a mesma característica da eólica e da solar de ser intermitente. Ela só gera quando chove, né? Então, a térmica na base, no Brasil, ela ajudaria muito no setor elétrico, porque ela poderia melhorar o gerenciamento da água dos reservatórios, das hidrelétricas, que essa água hoje cada vez mais tem uso múltiplo, né? Ela pode ser usada para gerar energia elétrica, para irrigação e principalmente para saneamento, né? Saneamento que é uma grande vergonha nacional e saneamento tem tudo a ver com o meio ambiente, né? Com a agenda ambiental que o Brasil precisa seguir. Por outro lado, ela faria também o mesmo papel que exerce outros países do mundo, que é ser uma bateria virtual para a expansão da eólica e da solar no Brasil. Enfim, então acho que a gente perdeu um pouco essa oportunidade nesse momento. Mas, de qualquer maneira, eu acho que essas coisas elas tendem a se resolver de algum modo, né? No Brasil, o governo normalmente ele gosta muito de atrapalhar as coisas, né? Então, mantendo a tradição nossa, né? O Brasil perdeu oportunidades, né? Oportunidades grandes, a gente está perdendo talvez mais uma, mas ela vai vir. Eu acho que é inexorável. Só que quanto mais atrasa, mais a gente paga uma conta mais alta, né? Agora mesmo a gente está vendo os reservatórios muito vazios, né? Em função de pouca chuva e tarifas de energia elétrica muito cara, né? Que poderia ter uma situação melhor se a gente já tivesse térmicas a gás na base do setor elétrico brasileiro. Mas, enfim, eu acho que é um pouco esse o contexto, né?
E para terminar, para concluir, eu acho que então o Brasil ele é um país que tem vantagens comparativas muito grandes em relação a quase todos os outros do mundo nessa questão de ser uma potência ambiental, né, na área de energia, né? Porque a gente tem uma diversidade de fontes fantástica. A gente tem água, a gente tem sol, a gente tem vento, a gente tem biomassa, né? A gente tem o etanol, né? Então, poucos países têm essa diversidade. Então, o Brasil, no mundo pós-pandemia, ele deveria usar essa vantagem comparativa para ser realmente, deixar de ser o país do futuro e passar a ser o país do presente, né? A gente não aguenta mais ser o país do futuro, né? Desde que a gente se entende como gente, o Brasil é o país do futuro. Ser o país do presente e para isso é preciso realmente uma agenda ambiental, mas uma agenda ambiental também muito focada no social. Eu tenho colocado que o badalado ESG, né, lá o ISD, no Brasil acho que talvez tinha que trocar o S pelo E, né, de posição, né, porque o grande problema brasileiro é social. Óbvio que o problema social está ligado à questão ambiental, né? O desafio é você melhorar as condições do meio ambiente, também gerando emprego, que esse país precisa, né? Eu acho que então a gente deveria, né, construir uma agenda ambiental com essa preocupação, né? Porque matéria-prima para isso a gente está sobrando, como eu falei. O problema é que a gente tem um governo complicado, né? Um governo que colocou o país numa situação muito desconfortável na agenda ambiental mundial. Nessa área ambiental é que a gente teria condições, né, de ter de ser respeitado e ter uma posição central em qualquer mesa de negociação do mundo, né? O mundo hoje, essa agenda ambiental, ela veio para ficar, ela é definitiva, na minha opinião. O que a dúvida é o timing de como ela vai evoluir, né? Porque, por outro lado, também a pandemia também exige que os países tenham uma recuperação econômica mais rápida, gerem emprego de maneira mais rápida, e aí os fósseis voltam a ter uma competitividade maior. Então, talvez, ao contrário do que a gente achava que a pandemia ia acelerar a transição, pode ser que não acelere tanto assim. Mas é inexorável. Se a gente não está falando de 2030, vamos falar de 2040, mas as coisas vão acontecer, até porque hoje, né, as indústrias que lideram o crescimento econômico mundial não são mais indústrias intensivas em energia. Ao contrário, hoje é o setor de serviço, né, que comanda a economia. Antigamente, na época do petróleo, do carvão, não. Era automóvel, era siderúrgica, né, era empresa, eram setores intensivos em energia. Mas, para finalizar agora definitivamente, eu acho isso, né? Eu acho que a gente, como brasileiro, né, como técnicos, como gente que há algum tempo milita aí nesse setor de energia, a gente tem que realmente trabalhar, né, para ser protagonista nessa cena, né? A gente tem tudo para ser protagonista, a gente não pode ser ator coadjuvante. E a gente hoje é ator coadjuvante, e coadjuvante mesmo, né? Aquele cara, volto a dizer, que está na última cadeira do auditório. Muito obrigada. Nossa, você fez um panorama geral fantástico. Muitíssimo obrigada. E me ajudou muito porque você concluiu falando a questão do protagonismo do Brasil no cenário global, que nós não estamos tão bem colocados. E eu queria, então, já aproveitar essa bola que você levantou e levantar a questão do clima. Do Brasil, né? Aproveitando que o Joe Biden convocou 40 chefes de Estado para discutir a questão climática, que foi tema da campanha dele, inclusive, e passando para o Ingo, que acompanha muito de perto também a questão da bioeconomia, o Carlos Nobre, o pesquisador Carlos Nobre, sempre menciona o papel que a Amazônia tem na retirada de carbono das florestas tropicais como um todo, tem na retirada de carbono da atmosfera, que isso poderia ser um enorme serviço, eventualmente pago por isso. E a volta dos Estados Unidos ao Acordo de Paris mostra que esse multilateralismo dessa questão climática, lembrando que Estados Unidos, China, Índia, União Europeia representam mais de 50% dessa poluição global. E no dia 1º de novembro acontecerá a COP26, que vai justamente
dos temas fortes dessa COP, espera-se que seja a solução para o mercado de carbono. Então, eu já passo essa bola para o Ingo, pedindo que ele dê a sua visão de como que ele vê o Brasil nesse cenário, como é que o Brasil vai se apresentar com todas as pressões que o Adriano já levantou e quais são os ativos que você vê, já que a gente só fala dos passivos que o Brasil tem, e o Ingo tem uma boa visão desse cenário. E esse mercado de carbono, pagamento de serviços ambientais, como é que você vê isso, Ingo? Muito obrigado, Bia. É uma grande honra poder estar com vocês. O Adriano, que é um craque na questão energia e nos deu aí um panorama absolutamente completo, e isso que eu só posso concordar em tudo que ele comentou, e aprendi mais ainda com ele. E para mim é uma grande honra, Bia, estar nessa continuidade da tua jornada, porque enquanto o Adriano falava, eu me recordei de uns 12 anos, 14 anos atrás, aqui em São Paulo, você estava liderando uma reunião de líderes de sustentabilidade. E fazíamos visões, cenários para frente, e na época o ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, que estava capitaneando isso, e de lá para cá você não parou na sua jornada, e o Green Rio é uma continuidade, na verdade, da grande ideia da Rio 92, onde você já tinha tido sua participação, e chamar Green Rio a tua iniciativa é extraordinário, porque a gente resgata o protagonismo brasileiro da sustentabilidade. O Adriano lembrou bem, quem colocou na pauta da sustentabilidade a questão social e econômica foi o Brasil. Os países desenvolvidos em 92 estavam com a pauta fixada na questão ambiental, e nós, com muitos outros países, mas liderado pelo Brasil, iniciaram a questão de que sustentabilidade sem a base econômica, sem a base social, não poderia progredir. E hoje a gente tem, de novo, uma pauta ESG, e são poucos que começam a trabalhar essa pauta como EESG, que é econômico, o ambiental, social e a governança. Novamente, nós precisamos fazer a luta do protagonismo dentro desses tripés, porque se de um lado, para os Estados Unidos, Europa e Ásia, a parte econômica basicamente está resolvida, para nós ainda longe disso. Então, nesse contexto, eu queria chamar a minha atenção a um fator novo que eu estou analisando, que coloca um pouco o contexto mais longo. Eu digo um pouco mais longo porque eu estou vendo que a China quer postergar a sua neutralidade de carbono para 2050. A Europa já está postergando pela terceira vez as suas metas. Estados Unidos agora vai começar a colocar uma meta. E quando penso em 2050, os meus netos terão a minha idade e aí vão poder cobrar da China se chegaram ou não. Eu acho que é muito longo essa história, não é? Então, e quantos governos não vão passar? Então, eu acho que a gente precisaria discutir isso de uma maneira mais ampla. E nesse ponto mais amplo, Adriano e Bia, eu tenho observado com muita atenção, a gente fala muito de megatendências, mas dentro delas tem três que são gigatendências, que são tendências que modificaram em milênios e agora estão se modificando exponencialmente em centenas de anos. As três são a evolução da humanidade, número de pessoas, a segunda é a parte de energia e a terceira é a parte de dados e informação. Então, se a gente olhar que até 1850 a gente tinha menos de 1 bilhão de habitantes, hoje a gente já tem 7,8. Se a gente olhar a energia, até 1850 a gente consumia mundialmente 5 terawatt-hora. Hoje a gente está a mais de 160 mil terawatt-hora. E se a gente olha na parte de dados,
a questão é mais exorbitante ainda. Até 150 mil anos atrás, a evolução era linear. O conhecimento era passado de geração em geração, a velocidade de cavalo e conteúdo verbal. Hoje criamos 5 exabytes, que é 1 bilhão de gigabytes a cada 2 anos em 2010. 3 anos depois, a cada 10 minutos. E hoje é milissegundos. Então, essas 3 gigatendências interagem entre si e fazem com que a humanidade comece a ter evoluções exponenciais. Então, quando a gente olha um pouco a questão energia, que o Adriano muito bem colocou, o que nós percebemos hoje? O consumo per capita de um americano está na ordem de 87 mil kWh. O da União Europeia são 40 mil, desculpe. O da China, 18. E o nosso está por volta de 14. Ora, a continuar essa evolução, o que a gente chega? À conclusão, se todos nós quiséssemos ter o estilo de vida americano, precisaríamos de 5 planetas. O europeu, 3, mas a gente só tem 1. Então, o grande debate mundial é como é que nós conseguimos fazer com que o planeta seja sustentável e as pessoas continuem a ter um estilo de vida bom. Isso só por disrupções, porque linearmente a gente viu que vamos fazer exatamente o contrário, porque nós, latino-americanos, que estamos com 17 mil kWh ano per capita, a gente quer chegar próximo dos europeus ou dos americanos. Então, o que começa a acontecer? Que os americanos e os europeus vão ter que descer o seu consumo per capita, que é muito difícil. Então, tem uma agressividade muito forte em termos de mudanças na parte energética, de consumo, de matérias-primas, na reciclagem e assim por diante, e nós temos a tendência de subir. E a China, com toda a razão, diz o seguinte: sim, eu sou hoje o maior emissor de carbono, agora per capita eu não sou. Então, ela tem razão em reivindicar o per capita, porque as pessoas gostariam de ter um estilo de vida. O grande embate internacional é muito mais nessa visão, quer dizer, quem começa a ceder e onde nós podemos progredir mais. Então, olhando para o nosso continente, o que a gente tem pela frente? Nós temos, pela graça de Deus, uma questão fenomenal. Quer dizer, nós temos 5 biomas em nosso país, e se a gente pegar a América do Sul mais ainda, temos as condições andinas, e nisso a gente tem um potencial de água, nós temos um potencial de florestas e temos um potencial de agricultura, que somos um dos poucos grandes exportadores de alimentos mundiais. Ora, olhando isso, é evidente que a questão das queimadas e da destruição da Amazônia é uma atenção sensível, é uma urticária que todo mundo vê, e na parte de comunicação é alguma coisa que é pouco aceitável. Mas, por outro lado, nós temos que fazer a nossa lição de casa frente à ilegalidade do desmatamento. Nós temos leis muito rígidas em relação a isso. E se conseguirmos colocar gestão em cima disso com o financiamento adequado, nosso e externo, certamente em 7, 8 anos a gente teria a ilegalidade a um nível desprezível. E aí a pergunta que se faz é a seguinte: então resolvemos o problema do mundo? Com aquilo que eu comentei antes, não. Mas agora, por uma questão política global, isso cai muito bem em pressionar, em fazer, porque as cadeias produtivas globais, que já estão bagunçadas por causa da Covid, começam a ser reordenadas. A Europa percebe que ela não consegue chegar aos seus objetivos se ela não trouxer na cadeia produtiva global fora da Europa a sustentabilidade, porque ela vai importar a insustentabilidade dentro do seu consumo
de qualidade aprimorada. Aí eles fizeram um acordo com a China. A União Europeia acaba de fazer um grande acordo com a China sobre isso. Ora, eu costumo dizer o seguinte, perfeito, vamos fazer o mesmo acordo com o Mercosul. A Europa não quer nem ouvir falar. Porque nós, no Mercosul, temos democracias, temos uma imprensa livre, temos ONGs, temos um monte de coisas. E aí, eles não querem isso, porque tiveram que dar concessões à China em relação ao embasamento político de transparência e outras coisas, que eles não conseguiram advogar em relação a nós. Mas conosco dá porque nós somos democracias e nós temos grupos internos a favor, contra e assim por diante. Então, isso é mais fácil se compor. Os Estados Unidos, com o Biden, rapidamente entendeu isso e falou, espera um pouquinho, antes que a China tenha uma influência maior na nossa região e a União Europeia tenha que pressionar por critérios que são deles e não são nossos, eu vou fazer o meu esforço. Então, os Estados Unidos têm estrategicamente o interesse também de fazer um esforço e trazer o Brasil, a América Latina, a seu favor dentro desses princípios. Esse é a macrovisão, né? E por isso mesmo, Bia, olhando um pouco as questões que estão sobre a mesa, eu penso que no passivo, está claro, o que a União Europeia está solicitando, inclusive o que o Clube de Paris solicita, o acordo Mercosul-União Europeia, está claro. Agora, a minha pergunta é um pouco mais além. Falamos sobre isso, vamos para a mudança climática, e na mudança climática interessam várias coisas. O primeiro parâmetro, o KPI da mudança climática, é a redução da velocidade do aumento de temperatura no planeta. É como o nosso corpo opera muito bem com 36,5. Quando a gente chega em 37, a gente já está meio, né? Já não está se achando bem. Quando a gente chega em 37,5, a gente não quer nem sair de casa. Então, o perigo está se a gente aumenta a temperatura desse ecossistema planetário que está em operação vigente para um nível que não tenha mais retrocesso. Esse é o grande fator de medição. E aí tem a parte dos efeitos, dos gases de efeito estufa, e tem uma série de outras coisas que fazem parte disso. Mas vamos para a temperatura. No hemisfério sul, e que é só 1/3 do lado terrestre mundial, 2/3 estão no hemisfério norte, você tem muito mais sol, água e solo durante o ano inteiro operando do que no hemisfério norte. O que significa que a fotossíntese mundial opera muito mais intensamente na parte da África, da Oceania e da América do Sul. Quando você olha uma bacia amazônica e você vê o equilíbrio que lá consta, a fotossíntese dessa bacia amazônica não é só o resgate de carbono que nós constituímos como um ativo. Essa é uma parte. Mas a outra parte é a máquina de refrigeração mundial que isso significa. É uma geladeira, certo? Porque a gente absorve o calor, porque a fotossíntese é um processo endotérmico, ela absorve calor. Mesmo em florestas equilibradas, que produzem tanto oxigênio quanto CO2, porque já estão maduras, já estão em equilíbrio. Quando uma árvore cresce, ou um vegetal cresce, ele absorve mais CO2, produz muito oxigênio, porque esse CO2, pela fotossíntese, ele vai para o caule, ele vai para a raiz, ele vai para as folhas, para as frutas e assim por diante. Então, nós temos as duas coisas. Nós temos as florestas maduras, mas que são um grande refrigerador mundial, e nós temos todas as áreas agrícolas, onde nós temos a soja, o milho, o eucalipto, o que for, onde cresce, ele é colhido. Então, ali nós temos um ciclo positivo desse processo. Essa parte ela não entra na discussão internacional. Então, o advocacy, penso que o Brasil precisa reestabelecer é o seguinte: perfeitamente, a gente tem um estoque de carbono na Amazônia, nas florestas reflorestadas, perfeito.
Nós temos uma emissão de CO2? Temos, por queima de florestas e por outros processos? Sim. Temos que fazer alguma coisa nessa? Sem sombra de dúvida. Agora, vamos conversar do outro lado ativo? Os meus biomas ativos, o que valem dentro de um processo de refrigeração mundial, que é o redutor de temperatura? E aí, nesse caso, o serviço florestal, o serviço de preservação, ele não preserva somente a biodiversidade, que é fundamental, que tem uma série de outros temas, mas ele é uma hora de refrigeração mundial. O que custa isso? Quanto CO2 isso não está absorvendo? Se eu não tivesse isso, o quanto o mundo estaria aumentando a sua temperatura? Isso não está na mesa. Eu acho que a gente precisa retomar esse assunto. Não vai ser em Glasgow, não vai ser nas cadeias produtivas alimentares globais que nós vamos ter, mas nós precisamos começar a colocar este mindset, porque o mundo vai entender isso. E é uma realidade cientificamente comprovável, isso tem fórmulas, tem uma maneira de conduzir esse assunto. Então, penso que no Green Rio, esse é um tema muito interessante a gente retomar. O ponto 2, que você comentou da bioeconomia. Nós, Bia, participamos em vários fóruns internacionais e vimos a dificuldade que os países têm em quantificar essa bioeconomia. Os Estados Unidos fala pela energia bioeconômica, e essa é a fórmula. A Europa entra com outros cálculos, e nós, na América Latina, tentamos fazer um cálculo pela exportação e importação, pela parte do Instituto no Chile, do Adrian Rodrigues, que fez um excelente estudo. Então, cada um tem um parâmetro para olhar. E aqui nós entramos no Green Rio há 2 anos atrás, Bia, para discutir uma coisa um pouco diferente. A gente olha o PIB hoje de qualquer país numa metodologia que foi criada praticamente em 1948 e não foi modificada. Por quê? Tinham-se na economia uma agricultura, em parte, pujante, tinha-se uma indústria em recuperação e um pouco de serviço. Isso mudou completamente. Hoje a gente tem muito serviço, um pouco de indústria e quase nada de agricultura. E no serviço, a gente não sabe medir. Ontem tinha uma discussão com um grande economista, onde comentamos o seguinte: quando você faz uma negociação internacional, você tem 9.200 NCMs. É o parafuso de cobre que é diferente do parafuso de qualquer coisa, e aí ele entra ou não entra na negociação. Mas em serviços, não há uma diferenciação. Aí o serviço de limpeza tem o mesmo índice de um TI sofisticado de aplicações. Então, o mundo está perdendo referências econômicas fundamentais. Então, qual seria uma ideia? A gente modificar o pensar e dizer assim: muito bem, o Adriano colocou muito bem isso. Nós saímos de uma economia fóssil, onde a gente ganhou prosperidade, e estamos entrando numa economia sustentável. Essa caminhada ela vai crescer muito, porque não são só governos, não são só institutos de financiamento, mas são consumidores que dizem o seguinte: opa, este aqui é mais sustentável do que o outro, e o preço está quase igual, posso até pagar um pouco mais, eu vou nesse. Então, a consciência do consumidor está mudando para esse tipo de produto. Então, na verdade, saímos de uma produção de fósseis para uma produção que eu chamaria de economia linear, para uma economia circular. Entramos em aquacultura, que é uma economia nova, dos mares, das águas e assim por diante. Seguimos para as bioenergias ou bioquímicas e chegamos finalmente a produtos que vêm ou da área animal ou da área vegetal, totalmente reciclável e assim por diante. Essa parte ela cresce, a outra começa a diminuir enquanto o PIB cresce. Essa é a grande transformação. Esse debate, essa discussão, coloca países, evidentemente, em competição. E aqui, para finalizar rapidamente,
nós estamos vendo com uma preocupação muito grande na Europa, que ela está querendo fazer uma economia de transição partindo de cadeias produtivas globais, aonde ela quer incorporar nos seus produtos o critério, por exemplo, do desmatamento florestal. Muito bem, pode ser. Mas que tal a gente colocar nesses produtos a origem da sua energia transformadora? Isso é uma grande diferença, porque a mesma tonelada de aço que nós recebemos da China ou de um outro país é muito diferente da do Brasil. A especificação tecnológica é idêntica. Tem tanto de ferro, tanto de carbono, tanto de nióbio, etc. e tal. Mas tem uma diferença. No Brasil, essa barra de aço ou de ferro foi produzida com quase 90% de energia renovável, elétrica renovável. Na China, não. Então, você tem embutido dentro de um produto uma qualidade completamente distinta. E quando a gente vai exportar o mesmo produto para a União Europeia, não faz nenhuma diferença entre um e outro. E nós podemos ter uma certificação que a gente diz assim, os nossos produtos industrializados com energia elétrica têm no mínimo 80% de energia renovável. Então, isso faz uma diferença. Então, para sintetizar, Bia, a iniciativa que vocês estão colocando, ela entra num tempo absolutamente correto, ela entra num debate muito difícil, e penso que a sua iniciativa de trazer uma agenda mais comum a nós brasileiros é muito boa, porque de um lado a gente é pautado, algumas partes com razão, e outras não. Outras não são de interesse global, porque ali o estilo de vida teria que ser modificado e a nossa discussão fica mais difícil com eles, por eles. Então, Bia, parabéns por essa iniciativa e acho excelente. Muito obrigada, Ingo. Você também fez um panorama maravilhoso. Eu só queria fazer um registro que o Ingo, muito elegante, como sempre, lembrou de um evento de 14 anos atrás em São Paulo, mas deu o crédito para mim. Na realidade, quem sugeriu e quem promoveu esse evento foi ele. Então, eu me lembro muito bem do primeiro Fórum de Líderes em Sustentabilidade. Nós só tivemos o grande orgulho de hospedar esse fórum e promover esse fórum, mas eu acho esse registro importante, a iniciativa partiu dele. E eu acho que, não sei o que o Adriano vai dizer, mas eu, por princípio, eu acho é uma pena que você, Ingo, e o Adriano não estejam lá nesse fórum com Biden, porque certamente vocês estariam mostrando o melhor do Brasil, que infelizmente não chega na mídia internacional. E eu queria saber se o Adriano tem algum comentário a fazer sobre o que o Ingo acabou de falar, antes de passar para a próxima questão. Você quer acrescentar alguma coisa? Eu achei que as colocações do Ingo foram super pertinentes, né? E eu também acho que, às vezes, a gente nos culpam por fatos que a gente não tem culpa, né? E a gente tem que mostrar esse lado também, que aqui também não só acontece coisa ruim, que o Brasil realmente ele tem essa vantagem comparativa no que ele colocou, da gente produzir aqui os bens a carne, o aço, tudo isso com basicamente energia renovável, né? A matriz energética brasileira sempre foi uma matriz basicamente renovável, né? Até porque, para nossa felicidade, né, ao contrário da Venezuela, a gente só descobriu o petróleo recentemente, né? Então, a gente era obrigado a usar a água do rio para gerar energia elétrica. Na Venezuela, descobriram petróleo muito cedo e acabaram usando muito óleo para gerar energia elétrica. Mas, enfim, por um acaso, pela natureza, também a natureza nos beneficiou no sentido da gente sempre ter uma matriz elétrica muito limpa, né? E agora o mundo, né, uma característica também do mundo agora que a gente vai ver é que o mundo está ficando eletrificado, né? Tudo vai ser elétrico, né? E é o que sempre falo também, né, que hoje o objeto que ninguém consegue viver sem é tomada, né? Ninguém consegue viver sem uma tomada, né? O pessoal fala, não se consegue viver sem o celular, mas para ter o celular tem que ter tomada. Então, tomada acho que é uma coisa mais importante do mundo atualmente. A gente vai nos aeroportos, antes da pandemia, aquelas
torres de tomada, sei que é o lugar mais disputado do aeroporto, né? Senta no avião, a pessoa senta no banco, já quer colocar lá o fiozinho para começar a carregar lá a bateria para entrar na internet. Então, essa coisa que a gente, no Brasil, tem essa vantagem. Nossa eletrificação é baseada em energia renovável, vai continuar sendo, né? E agora eu acho também, né, que o mundo ele fala muito que quer melhorar o meio ambiente, quer melhorar o aquecimento global, quer evitar desastres do clima, mas o que eu vejo também é que, principalmente os países mais ricos, eles pagam muito pouco por isso, né? Eles não estão, entendeu? Então tem muita essa coisa também. Você exemplificou bem, o nosso aço, né, é gerado com energia limpa. Quando vai vender lá na comunidade econômica, ele é olhado da mesma forma que o da China, que é basicamente fabricado por energia, por carvão, né? Que é a grande geração de energia na China até hoje, é o carvão. Então, assim, o mundo também ele reclama, ele diz que quer fazer, mas ele não quer pagar também, né? E eu acho que sem pagamento, sem recurso, você não consegue movimentar as coisas de forma adequada, né? Então, agora mesmo, nas águas dos oceanos, quer dizer, não se paga um imposto, por exemplo, para ir lá tomar lá os peixes, mudar o ecossistema dos oceanos, né? Você tem aí um filme agora até que vai estar concorrendo, parece que é o Oscar, que mostra, né, como você está acabando com o mar, né? Então, eu acho que a questão de impostos, né, é uma questão muito importante, né? Porque se você quer realmente preservar, você tem que pagar. E sem pagar, você não consegue resolver as coisas, né? Então, existe, acho que isso é e tem que pagar para quem. Por isso que eu falo que o Brasil tem essa vantagem comparativa. Os países, se a gente quer preservar a Amazônia, se a gente quer que a gente continue com a matriz elétrica limpa, a gente continue produzindo produtos, né, ambientalmente melhores, tem que ter uma recompensa por isso, senão você não consegue fazer, né? Então, acho que isso em relação aos países ricos que eu vejo que deveria ter outro comportamento, né? Sem falar, não estou falando da América Latina, estou falando da África, por exemplo, né? Que tem se o consumo per capita, como você falou, de energia, aqui na América Latina é esse de 17, né? Na África é menor ainda, né? Entendeu? Então, eu acho que essa desigualdade social, né, ela precisa ser resolvida da mesma maneira que a questão ambiental, porque não adianta a pandemia, aliás, ela mostrou que essas coisas são globais, né? O vírus pula o muro, né, dos condomínios dos ricos, né? O coronavírus ele ataca independente da classe social, né? E a pandemia, principalmente nesses países outra vez mais pobres, os pobres ficaram miseráveis. E nos países ricos, os ricos ficaram mais ricos. Entendeu? Então, como é que faz isso? Entendeu? Então, acho que essa é uma... Exatamente. Adriano, exatamente essa é uma ponderação, porque dentro dessa nova discussão pós-pandemia, é perfeito o que você falou. Nós todos saímos da pandemia muito mais pobres e muito mais ricos ao mesmo tempo. E isso não se sustenta. Isso não se sustenta politicamente. Porque mesmo nas democracias, o que isso começa a polarizar? Os extremos. E não é só no Brasil. Se você olhar a eleição no Peru, se você olhar a eleição no Equador, olha a eleição nos Estados Unidos, olha a eleição que estamos tendo na Europa, os extremos começam a aumentar. Então, as populações não aceitam mais esse tipo simplório de soluções. E pós-pandemia, você tem toda a razão, isso aí bate na cara da gente. Eu nunca vi tanta fome no Brasil como atualmente. Eu estou aqui em São Paulo, e não é uma cidade onde você visualiza a fome, mas hoje você visualiza. Eu nunca vi tantas ações sociais por grupos, por empresas, por igrejas, etc., se totalizando para isso. Agora, onde estamos dentro dessa evolução da humanidade? Então, ali, como nós somos uma democracia, a gente tenta buscar
esses conflitos harmonicamente dentro das instituições que nós temos. E aí nós precisamos das lideranças, e você falou muito bem, nós temos ótimas instituições, mas será que as lideranças que ali estão à altura desse desafio? Então, Bia, eu acho que dentro da tua iniciativa, ela veio no tempo certo, ela veio com o formato correto, é para atingir lideranças, é para atingir pessoas que querem ouvir essas diferenças, como o Adriano colocou, como você colocou, eu coloquei, e próximas que virão. Tá? Não tem nenhum problema a gente ter diferenças muito grandes de visões e de opções, desde que a gente esteja olhando o bem-estar de cada um e buscar essa diferença ser reduzida. Né? E, infelizmente, Adriano, é o que você falou, pós-pandemia a gente vai ver muita desgraça acontecendo, e isso a gente tem que tentar impedir. Porque é exatamente isso, né? O desafio, na minha opinião, é como você conduz essa questão da agenda ambiental em paralelo com a agenda social. Essas coisas elas estão juntas, elas não podem ser conduzidas de maneira separada, porque senão não vai dar certo e é injusto. Né? Então, não adianta o cara na Suíça, o americano, querer respirar um ar melhor se o africano não tem o que comer. Então, não é possível isso. Entendeu? Então, a gente tem que ter essas agendas, elas têm que estar andando em conjunto. Né? E exatamente o que você falou, que eu falei anteriormente, um dos maiores malefícios da pandemia foi que ela acentuou a concentração de renda, que já era grande, mas a pandemia acentuou mais ainda. Isso mesmo. Então eu acho que políticas como vejo o presidente Biden, ele está colocando lá planos para o mundo pós-pandemia americano bem interessantes. A vacina, sucesso, né? Você está vacinando agora, no início de maio, 200 milhões de americanos. Né? Você fez um plano de botar 1,9 trilhão de dólares para consumo. Né? A gente brinca que ele vai jogar dinheiro de helicóptero, né? Isso é muito importante. E agora o plano de emprego que ele está colocando, né? Que é você modernizar a infraestrutura e aumentar e mudar a política tributária, ou seja, o mais rico paga mais. A maneira de você desconcentrar essa questão de renda. Né? E a concentração não só está na renda, ela está, inclusive, nas empresas. Né? Então, a gente lembra lá atrás, no mundo do petróleo, você tinha lá o Rockefeller, né? Que foi obrigado a separar lá a Standard Oil em 5 empresas, né? Porque não dava para ter uma empresa só daquele tamanho. Então, agora, quer dizer, a gente está questionando, e outro debate muito interessante nessa agenda, talvez mais social, de desconcentração de renda, que tem que acompanhar a ambiental, que são essas big techs. Né? Não é possível você ter uma Amazon, uma Facebook, uma Apple, que paga pouquíssimo imposto. Né? Eu me incomoda, por exemplo, comprar livro, vou na livraria, eu não compro livro na Amazon. Sabe por quê? Porque é uma concorrência desleal. Então, daqui a pouco não vai ter mais livraria na rua, tá certo? Porque você vai ver o preço de um livro na Amazon, ele custa 20%, 30%, vendo o livro mais barato que na livraria aqui do Rio de Janeiro ou em São Paulo. Então, tem uma coisa errada nesse negócio. Então a gente precisa também ter coragem de enfrentar isso. Né? Então, senão a gente tem uma posição muito hipócrita, né? Entendeu? Porque a agenda ambiental é bacana, mas tem que ter agenda social. Exatamente. Elas têm que andar juntas, se não andar juntas, não dá para acreditar nesse negócio. E, Adriano, deixa eu entrar nessa sua colocação, que eu acho absolutamente pertinente. O Biden está fazendo um trabalho incrível em relação à recuperação rápida da economia com a saúde. E é bem americano, pragmático e com muito poder de força. Então, ele vai sair na frente. Se você olhar para o Brasil, a grande pergunta é a seguinte: nós temos algum modelo onde a gente conseguiu reduzir a fome? E eu vou te dizer, nós temos sim, e que começou no governo do Fernando Henrique, foi para o Lula, foi para a Dilma e continua no Bolsonaro, que é o Bolsa Família, denominado de maneiras diferentes. Mas o que a gente inventou? A gente diz o seguinte: se eu der um dinheiro X para a mãe
e ela levar o seu filho para a escola comprovar que teve 80% de presença, ela vai ganhar um X de dinheiro. E o que essa mãe fez com esse X de dinheiro? Principalmente no nosso Nordeste, onde foi mais aplicado, e nas periferias das grandes cidades. Ela vai consumir nas primeiras necessidades e vai comprar onde tiver disponível. Se você olhar o PIB dos últimos 15 anos do Nordeste, ele cresceu 1 a 2 pontos a mais do que o PIB brasileiro. E olha que curiosidade, houveram muitos investimentos de indústrias de consumo, distribuição no Nordeste, porque levar produto de consumo de Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina até o Nordeste é muito caro. Então, quando eu começo a investir lá, fica melhor. Então, ao invés de você subvencionar produtos, e quando você distribui produtos subvencionados, você tem corrupção, você tem malversão, você tem uma institucionalização política em cima disso. Nós demos um pouquinho de dinheiro para as famílias, e as famílias incentivaram o consumo local. No ano passado, o Brasil ganhou uma grande licitação de arroz para a região de Israel. Todo mundo comemorou. Eu só alertei, falei, sabe o que vai acontecer? Esse arroz vai ser distribuído e ali em cima vai estar FAO, ONU, e alguém vai colar alguma coisa em cima, foi o meu governo que fez. E talvez alguém ainda vá vender esse arroz e lá ninguém mais vai plantar arroz, porque arroz distribuído de graça ninguém vai plantar. Então, esse negócio de distribuir comida no mundo é muito complicado. Eu prefiro dar uma renda mínima a uma família que possa ter um mínimo de dignidade e ela buscar isso lá mesmo, na comunidade, o que precisar. Né? Mas isso é uma distribuição de renda? É. Então, nós vamos ter discussões gigantescas mundialmente sobre isso. Ah, mas isso não dá certo, por quê? Porque alguém vai se acostumar e aí não sai mais do sistema. Todos esses argumentos a gente passou no Brasil, pela sociedade nossa, né? E você vê que todos esses governos, tão diferentes como foram, mantiveram. Então, e deu certo. Então, nós temos um modelo, Adriano, nós temos um modelo que lá fora, quando a gente fala de social, a gente diz, opa, que nem a urna eletrônica, você pode discutir se é boa ou não, mas nós contamos em 6 horas e com 22 partidos lá, ninguém começou a se queixar, porque diz que está certo. Nos Estados Unidos fazem recontagem não sei quantas vezes, na Europa também, no Peru ainda não terminaram. Então, nós temos algumas coisas que nós temos que colocar à venda. Diz assim, pessoal, olha, vou te dar mais uma, Adriano, que eu estou muito orgulhoso. Pela Caixa Econômica, na crise, em menos de 12 dias, eles ampliaram as solicitações ou as possibilidades de distribuição de renda mínima de 32 milhões de pessoas. Pô, eu quero ver um banco internacional com a dimensão brasileira que nós temos, achar 32 milhões de pessoas e funcionar. Chegou no aplicativo, entrou no celular, ele registrou, fez, e a pessoa foi lá sacar. Não é moleza. 32 milhões de pessoas é muita coisa. E operou, e funcionou. Né? Então, a gente tem algumas coisas que a gente precisa resgatar e dizer assim, pessoal, a gente tem muitos problemas, nossas lideranças têm uma série de problemas sérios, mas a gente é bom. A gente é bom. Você vê que você está falando, é interessante que na área de energia, por exemplo, uma coisa que o Brasil tem que deveria ser orgulho dos brasileiros é o etanol. Exato. No entanto, você vê o pessoal do Brasil, os formadores de opinião, defendendo carro elétrico. O cara quer comprar um carro elétrico e o etanol hoje, em função do que a gente conversou aqui, da cadeia de produção, ele é um combustível muito melhor do que o elétrico. O elétrico depende de muita coisa. Essa eletricidade vem de onde? O carro elétrico na China é com carvão. A bateria, como é que você faz descarte de bateria? Tem uma série de questões. E, no entanto, a gente, com esse nosso, como o Nelson Rodrigues colocava, né, esse nosso complexo de vira-lata,
ele está enraizado, né? Então, o carro etanol deveria ser o quê? Um orgulho brasileiro e todo mundo querer ter carro etanol, não? Mas você pega as pessoas, volta a repetir, de melhor renda brasileira, o pessoal mais jovem, ele quer desfilar na rua com carro elétrico, não quer desfilar na rua com carro etanol. Então, esse tipo de coisa que a gente... E o etanol, o São Paulo, hoje, é uma das grandes cidades do mundo menos poluídas. Né? O Brasil, esse recorde positivo a gente tem, se você pegar as 20 maiores cidades de poluição do mundo, não tem nenhuma brasileira. Por que não tem? Por causa do etanol. Porque você mistura lá 27% de etanol anidro na gasolina e você, além do mais, você tem o carro 100% etanol, que é o hidratado, usando o etanol hidratado. E isso nos permite, quer dizer, ter uma cidade muito melhor do que Pequim, do que da Índia, de outros países do mundo que você não consegue respirar. Entendeu? O céu de São Paulo melhorou em função do etanol. E a gente não consegue, volto a dizer, fazer essa propaganda de um negócio que... E o nosso etanol ainda tem uma característica melhor ainda, que ele é basicamente de cana. Então, o etanol de cana, ambientalmente, ele é muito melhor que o etanol de milho. Perfeito. Então, perfeito. E, Adriano, a Bosch, que inventou o Flex Fuel lá na década de 90, fez uma apresentação no Sindipeças, onde mostrou que o híbrido a etanol ele não emite mais do que 40 gramas por quilômetro rodado. E o elétrico, de fonte não renovável até a roda, também 40. Então, o nosso híbrido tem hoje já uma eficácia igual aos elétricos. Então, você vê quais são os híbridos que são produzidos aqui, é o da Toyota e da Honda. E vão vir mais. E é bem o que você falou. Eu tenho uma condição de buscar um conceito energético de elétrico, mas ele é movido internamente no veículo por um motor adicional, que é um gerador, ou não, movido a etanol. E é tão bom quanto. Hoje, Ingo, né, as usinas de etanol no Brasil estão fechando o ciclo, né, de carbono. Por quê? Porque ela usa hoje, na caldeira dela, o bagaço da cana. Certo. Né? E para movimentar, já tem usinas, por exemplo, da Raízen, do Grupo Cosan, que eles estão usando para movimentar os caminhões dentro da usina, os tratores, as colhedeiras, eles estão usando gás do vinhoto, né? Porque para cada litro de etanol você produz 12 litros de vinhoto. Então, o vinhoto, que era um problema antigamente, agora é uma solução, porque você está transformando o vinhoto no que a gente chama do gás verde, né? Outra coisa que o Brasil tem, gigantesca a nível de energia, é o gás verde, né? Que ele pode vir de diversas origens, do vinhoto, do lixo, de dejetos de animais, né? Então, eu brinco que o Brasil esse gás é o pré-sal caipira. A gente tem um pré-sal caipira, né? Que é gigante e que a gente está longe, né? Não está usando nem um centímetro desse potencial que a gente tem desse gás, do chamado biogás, vamos dizer assim. Ô, Bia, eu tenho um lead para a nossa conversa de hoje. Qual é? Reparem, nós somos muito melhores do que vocês pensam. Ótimo. Ótimo. Muito bom. Eu tô aqui, vocês depois vão ver quando a gente editar o vídeo. Eu encantada, com uma cara absolutamente encantada com a conversa de vocês, porque é um luxo você poder juntar duas pessoas como vocês e tantas soluções que eu fiquei pensando, por que não fazem isso? Porque vocês estão dando o caminho das pedras, as oportunidades que o Brasil tem de pegar o protagonismo que ele merece, e isso ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Eu estou com uma pena danada de ter que terminar esse encontro, só peço a vocês a promessa que a gente vai continuar. Queria dar as despedidas do que vocês querem deixar de mensagem e antes da gente dar um tchau para todas as pessoas que tiverem o privilégio de assistir essa conversa de vocês. Qual é a mensagem final que vocês gostariam de mandar pós-pandemia, para a gente pensar um futuro pós-pandemia, porque vai passar? Olha, eu começaria, minha mensagem seria de otimismo, né? Eu acho que a gente está num momento que a gente precisa ser otimista, né?
Não tem dois caminhos, tem que ser otimista. E eu sou otimista. Eu acho que a gente vai ter uma estrada pela frente muito melhor do que a gente está vivendo hoje, né? Vai superar esses problemas. Eu acredito que o ser humano ele tem essa capacidade, né, de encontrar as soluções, né? Ele, quando desafiado, a gente está vendo agora mesmo no caso da vacina, né? Como você conseguiu ter vacinas num tempo recorde, né? Que ninguém podia imaginar. Então, isso é o ser humano funcionando, né? Então, a mensagem que eu deixo é que, olha, vamos acreditar que o mundo vai ficar melhor, vamos acreditar que a gente vai conseguir construir uma agenda ambiental e social que andem em paralelo, de mãos dadas, e vão acreditar também que o Brasil vai estar na liderança desse processo. Obrigada. E você, Ingo? Bia, primeiro, meus agradecimentos por colocar a agenda e colocar o Adriano para poder ter essa riquíssima troca de ideias. Termino essa experiência dizendo, olha, nós temos que trazer as melhores soluções para nós e para nossos vizinhos e para o planeta. E nós somos parte da solução. Temos nossos problemas, sabemos como endereçá-los e vamos buscar soluções para isso. Mas o Brasil, a América do Sul, é muito mais parte da solução do que do problema mundial. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada, Adriano, muito obrigada, Ingo, muito obrigada a quem assistir essa aula riquíssima que essas duas pessoas especiais deram. Fiquem bem, usem máscara e até a próxima.